que significa para o senhor este movimento, este dia? É afirmar o que nós conquistamos nas ruas a duras penas, né? Que morreu muita gente para defender algo que é fundamental, que é a democracia. Então, o direito das pessoas se expressarem, o direito do ir e vir, isso foi conquistado, foi nas ruas. Então, essa marcha hoje, chegar aqui até a Praça da Piedade, é isso. É afirmar esse princípio que fora da democracia não tem solução. E mais, é afirmar aqui nessa praça, né, as figuras de Lucas Dantas, Manuel Faustino, né, João de Deus, né, Luiz Gonzaga, que foram mártires da revolta dos Búzios, né, que defendiam já naquela época, no século XVIII, liberdade, igualdade e fraternidade para todos. Numa época onde a escravidão era um pilar, né, de sustentação da sociedade, e mesmo naquela época essas pessoas estavam lutando por igualdade. Então eles falavam, é chegada a hora, povo baiense. Então aqui hoje é simbólico estar nessa praça no mês de agosto, que a revolta dos Búzios foi em 12 de agosto. Né? Então estar aqui hoje é isso, reafirmar o nosso compromisso com a democracia, reafirmar com as liberdades democráticas, com a liberdade de expressão, com a justiça social, porque nós não podemos aceitar que o povo pague a conta. Né? Não podemos aceitar a saída conservadora que aproveita esse momento para passar medidas propostas como a redução da maioridade penal. Nós que defendemos a vida, nós que defendemos uma educação pública de qualidade, nós que sabemos que o poder transformador que tem a educação, não podemos desistir da nossa juventude adotando uma solução fácil nessa onda conservadora que é redução da maioridade penal. Então, estar aqui hoje é reafirmar um princípio em defesa da vida, em defesa dos direitos humanos que muitos que estão defendendo hoje, que estão nas ruas, não defendem. Parece que direitos humanos parece que é privilégio de alguns. E nós afirmamos que é um direito de todos. Porque o que mais me chamou a atenção naquelas manifestações em São Paulo, que morreram 18 pessoas e eu não vi uma bandeira fazendo referência às 18 pessoas, né? Como se aquelas pessoas não contassem. Então você está falando de um Brasil onde aquelas pessoas não fazem parte. Então estar aqui é reafirmar isso, em defesa da vida, em defesa da democracia e que assim, em defesa do processo eleitoral. Porque isso custou muita gente, a vida de muitas pessoas, para que nós alcançássemos o Estado de Direito. Então não podemos agora aceitar que nessa onda conservadora, né, você venha tomar algo que foi uma conquista do povo brasileiro, que é a democracia. Então estar aqui hoje é reafirmar os princípios democráticos e, sobretudo, esse simbolismo que é a Praça da Piedade, reafirmar o que os heróis de Búzios falaram lá no século XIX, né, há 207 anos, para ser bem preciso, que é os princípios da igualdade, da fraternidade e da liberdade. O senhor citou a memória desses 200 e tantos anos. O que o senhor vê, o que deixaria essa memória dos 12 anos da esquerda no governo federal e 8 anos e 7 meses no Estado? O que tem as conquistas sociais são visíveis. Se as elites estão incomodadas, porque as conquistas sociais são reais. O que mais chama a atenção é que as elites não perderam absolutamente nada. Isso mostra como essa visão patrimonialista do capitalismo brasileiro não suporta o mínimo das pessoas estarem juntas. Né? Nós não podemos esquecer que as pessoas estavam extremamente incomodadas com o fato de as pessoas com sobrenome Santos, Alves, Santana, Bispo, estarem pegando pegando avião, e as pessoas começaram a chamar os aeroportos de uma estação rodoviária. Eles dizem, poxa, o capitalismo, minimamente no capitalismo, o que eles desejam é consumir. E quando as pessoas passam a consumir, aí mostra que você defende, não é direitos, você defende privilégios. E o que a gente precisa lembrar, quando alguém tem privilégios, usurpou direitos de alguém. Então isso não me surpreende assim. Agora, a reação, o que a gente não pode é subestimar essa reação conservadora. Eu acho que em um determinado momento se subestimou essas elites. Assim, o nome já está dizendo, são as elites, são essas pessoas que não admitem mistura. Elas podem até falar de mistura lá fora, falam de que nós somos uma grande diversidade, mas muito mais retórica do que a mistura na prática. Basta ver a reação conservadora que foram as ações afirmativas. Mas veja quanto a universidade ganhou com essa mistura, com essa presença dessa diversidade, não só a diversidade étnico-racial, mas a diversidade de classe. Você ter alguém que, de fato, a família seja sustentada pelo Bolsa Família, sustentada com salário mínimo e possa chegar na universidade. Afinal de
quando ele está dizendo que a universidade é para todos. Esse país não irá à frente sem essa população, né? Sem se tiver uma integração de fato. Que a gente não quer só integração de consumo. Se o Brasil quer se tornar de fato uma sétima potência, se tornar um país do primeiro mundo, isso você vai com o povo. E eu acho que nesses 12 anos aí, conseguiu de fato assim, reduzir as nossas desigualdades sociais. Agora nós precisamos mostrar que tem muitos, minimamente isso aí já provocou todo esse hecatombe. Imagine quando você conseguir igualdade real. Agora a gente precisa de fato não subestimar o papel do povo, né? Eu acho que em um determinado momento se subestimou o papel das ruas. Foram as ruas que colocaram assim, o protagonismo do PT nesse primeiro momento. Então a gente não pode esquecer que são as ruas que têm que assegurar não o protagonismo do partido, mas assim, de um conjunto daquelas pessoas que acreditam, né, no poder da construção coletiva. É isso que nós estamos defendendo aqui, é isso que esse legado aqui da Revolta dos Búzios, há 207 anos, já naquela época já falava. É importante ter a igualdade. Quando você tem a igualdade, você garante que as pessoas sejam plenas. Você não vai ter desenvolvimento real nesse país, desenvolvimento socioeconômico de incluir, se você não valorizar as pessoas, se você não conseguir potencializar o que as pessoas têm de melhor. E potencializar o que as pessoas têm de melhor, você precisa acreditar. Por isso que nós não defendemos essas propostas conservadoras, que eles chegaram até no limite de defender, por exemplo, a retirada da questão do gênero do Plano Estadual de Educação. E ao mesmo tempo estão dizendo que estão defendendo na outra ponta a Lei Maria da Penha. As pessoas não nascem racistas, as pessoas não nascem homofóbicas, as pessoas não nascem sexistas, as pessoas aprendem. E nada melhor do que a educação, a escola, para que esse contraditório possa ser exercitado. Nada melhor do que a escola, onde você possa afirmar as diferenças e ao mesmo tempo que você afirma as diferenças, assim, o problema não reside nas diferenças, e sim quando essas diferenças se transformam em desigualdades. Para finalizar, vereador, o senhor acha que essa crise econômica tem data para acabar ainda esse ano? Olha, eu sou economista de formação, né? O dinheiro não desaparece, é importante que as pessoas entendam isso. O dinheiro muda de mão. Agora, é evidente que se países como a Grécia, Espanha, Portugal tivessem com os números que o Brasil tem hoje, eles dariam com as mãos para os céus. Agora, o que a gente precisa é entender que a economia não é uma fórmula única. Você tem uma interpretação sobre a crise, agora você tem uma crise política que tem contaminado a crise econômica. E eu acho que, num determinado momento, o governo transformou muito rapidamente seus aliados em adversários. E o governo poderia ter montado uma estratégia melhor com aqueles que ajudaram a chegar até aí, poderia ter ouvido melhor. E eu acho que a gente poderia estar, do ponto de vista político, numa situação diferente. Mas eu acredito que assim, não dá para a classe trabalhadora pagar o ajuste fiscal. Eu acho que você tem medidas que assim, as elites reclamam, mas elas não perderam absolutamente nada. A não ser a possibilidade que as pessoas estão mais misturadas. Se as pessoas acham que em pleno século XXI é um privilégio você pegar um avião, aí fica difícil a gente pensar em uma igualdade real com alguém que pensa que pegar um avião tem que ser privilégio. Como é que o capitalismo, mesmo numa visão capitalista, como é que esse país vai andar na medida que essa população não consuma? Você se deu o luxo de levar por décadas, você não considerando que essa população de 40 milhões de pessoas fossem incluídos. Que, assim, essas pessoas se comiam, se dormiam, não se importavam. Então, tem que lembrar quando as pessoas se colocavam contra a Bolsa Família, eu sempre dizia o seguinte: o dinheiro do Bolsa Família não vai para Marte, ele continua circulando na própria economia. E isso que fazia a economia girar. Então, a gente tem que lembrar, quando você está andando nos bairros, você começa a verificar que as pessoas estão caminhando, as pessoas estão consumindo, as pessoas estão se divertindo. Agora, evidentemente, que a gente tem que afirmar que não é a classe trabalhadora, né, que vai ter que pagar essa conta. Eu acho que tem outras medidas, a exemplo do imposto sobre grandes fortunas. E a gente tem que lembrar o seguinte, minha gente: política são escolhas. Então, assim, a gente precisa saber quais são as escolhas que nós queremos, né? Se nós queremos manter as conquistas ou se nós queremos perder essas conquistas para o capital especulativo.